Olá amigos, nesse vídeo o NTV Gran, um editor de telas para o Intellivision com geração de código para o Int Basic. Então vamos lá. No site mastermib.com.br você pode acompanhar as novidades, os links para diversos conteúdos e aqui em desenvolvimento a playlist de vídeos, as principais e mais atuais ferramentas. Inclusive eu estou trabalhando agora no editor de efeitos sonoros. Quando ele estiver numa versão estável, vai estar publicado aqui também. E aqui o INTV Gran, ou GRAN. Abrindo ele aqui. É totalmente web, não precisa de nenhuma instalação local. Aumentar o zoom aqui da tela. Você pode selecionar o idioma aqui mais apropriado para você. Vamos falar primeiro da função de importar imagem. Aqui eu posso selecionar uma imagem qualquer. Vou selecionar o meu banner aqui. Tem algumas opções de ajuste. E essa opção, o que ela faz é adequar a resolução da imagem à resolução necessária para a tela do Intellivision e faz a conversão das cores para a cor mais próxima dentre as 16 cores disponíveis para o Intellivision. O objetivo aqui é servir como rascunho para você poder trabalhar essa imagem. Claro, para cada um dos cartões, aqui endereçados de 0 a 19 colunas e de 0 a 11 nas linhas, eu posso ter apenas 2 cores por cartão. Se a gente usar a opção aqui de validar e gerar código, ele não vai gerar o código, porque ele vai encontrar os erros e vai apontar a coordenada dos cartões que tem mais de 2 cores. E aí a gente precisa fazer o ajuste. Eu posso editar até 10 telas de forma simultânea. E aqui para a gente demonstrar, eu posso usar a opção de selecionar. Vou selecionar um bloco de cartões aqui, copiar, mudar a tela e colar. Então a gente pode usar as diversas telas como área de colagem. E o código vai ser gerado para todas as telas que tem algum conteúdo. Se eu quiser apagar ou excluir essa tela, basta selecionar a cor preta aqui e a função de preencher tela. Não havendo nenhum conteúdo, o código não vai ser gerado para ela. E a função de exportar imagem, ele vai exportar a imagem com o nome INTV Gran e o número da tela, no formato BMP. E aí a gente pode usar essa imagem como opção de salvar o nosso trabalho, ou se você preferir, utilizar ela para fazer a conversão em código usando o int color. Eu vou reiniciar aqui para limpar tudo. Vou fazer um exemplo bem simples aqui, para vocês não perceberem também o quanto eu sou ruim na edição de imagem. Então vamos desenhar um cenário aqui. Então primeiro selecionar a cor azul, a ferramenta de círculo. Então aqui é o que eu quero. Então vou selecionar esse cartão aqui, copiar ele.
e vou colar. Colar várias vezes aqui, ou eu posso selecionar um bloco, copiar e aí colar o bloco. Vamos selecionar o preto aqui e o lápis para poder apagar. Esse trecho que eu não quero. Só para demonstrar aqui, eu posso selecionar um cartão aqui e usar também a opção de girar em 90 graus ou inverter na horizontal. Aqui eu vou selecionar outra cor. Com a ferramenta de reta, vamos desenhar a praia. Então está aqui a nossa praia. Vamos preencher aqui de azul, usando o balde. E com a cor da praia, vamos preencher aqui. Ficou um ponto aqui. Com o lápis vamos editar. Faltou esses dois pontos aqui. Também ajustado. Usando o círculo, com a cor amarela, vou desenhar um sol. Preencher ele. E com o lápis desenhar uns raios. Preencher o restante da tela em branco, usando o balde. E aqui, olhando os gráficos da ROM, nós temos os primeiros 64 cartões, aqui em azul, e os demais em amarelo, até 256. Porque no modo 1, que é o modo de cor de frente e cor de fundo, eu só posso usar os primeiros 64. No modo pilha de cores, aí sim eu posso usar todos. E aqui, selecionando em vermelho, se eu escrever aqui nos cartões MIB, aqui na geração do código, ele vai identificar esses cartões como correspondentes a um dos cartões da ROM e não vai consumir espaço dentro do limite que nós temos de 64 cartões para serem definidos na RAM. Então, aqui com a primeira tela pronta, eu vou selecionar todos os cartões, copiar, abrir a tela 2 e colar. Então agora eu tenho uma cópia da tela. Agora vamos fazer uma animação bem simples aqui. Na ferramenta de seleção, eu estou no modo cartão. Então eu só posso selecionar um cartão por inteiro. Se eu trocar aqui para pixel, eu posso selecionar um bloco de pixels separado. Então aqui, como eu quero movimentar, vamos pegar mais um aqui. Eu posso selecionar aqui. Eu não estou pegando o cartão inteiro, né? Estou pegando parte do cartão aqui. Vou copiar ele. E colar aqui. Então com isso eu acabei deslocando aqui
o desenho dos cartões. Nessa tela vamos preencher aqui usando o lápis. Então agora eu tenho a tela 1 e a tela 2. Só para a gente conseguir diferenciar, também vou pintar aqui os caracteres em verde. Posso usar o balde aqui. Selecionando o amarelo, o lápis, eu vou fazer a alteração aqui nos raios do sol. Selecionar o branco. Vou apagar um com isso aqui. Legal? Então eu já tenho aqui as duas telas prontas. Eu posso exportar essa tela para poder guardar. E agora sim vamos fazer a validação e gerar o código. Antes a gente precisa decidir que modo de cor a gente vai utilizar. Se for o modo 1, não preciso fazer mais nada aqui. Se for o modo 0, a pilha de cores, eu preciso definir aqui nas 4 posições da pilha as cores de fundo que eu vou utilizar. Então eu estou utilizando o azul, o tangerina, o branco e o amarelo. Isso não influencia no desenho, mas vai gerar o código diferente. Vamos voltar aqui para o modo 1. E eu posso selecionar aqui o modo que eu quero para o código. Se ele vai gerar a impressão no formato de print ou no formato de screen. Vou selecionar aqui Screen. E aqui é importante ressaltar que ele vai gerar os cartões completos para a primeira tela, vai gerar para a segunda tela só os cartões que são diferentes, e vai fazer a impressão da transição para poder gerar animação. Vou validar e gerar o código. Ele apresenta aqui as estatísticas, o modo de cor sendo utilizado, o número de cartões que foram definidos em cada tela. E não gerou código, porque ele acusou aqui que tem um cartão com mais de 2 cores. E a coordenada dele, a coluna 2, a linha 10. Exatamente esse cartão aqui. Então vamos dar um zoom aqui, para a gente poder ver no detalhe esse cartão. Nesse cartão eu tenho a cor branca, azul e a tangerina aqui. Eu tenho que eliminar uma delas. Então vamos avançar um pouquinho a água aqui. O lápis azul. Eu vou preencher aqui. Então agora eu só tenho 2 cores aqui, o branco e o azul. Validar novamente. E agora o erro é lá na primeira tela. O cartão 210. Então vamos olhar lá. Primeira tela. Cartão 210. Aquele mesmo cartão. Com zoom aqui. A gente pode ver que aqui também a gente tem o branco, o tangerina e o azul aqui também.
Então agora eu tenho só duas cores aqui no cartão. Vamos gerar novamente. Aqui ele não deu erro, apresentou a estatística e gerou o código. Então vamos copiar esse código. Aqui abrindo o IntelliTool. Se você tiver dúvida, tem um outro vídeo onde eu mostro a instalação e configuração dele. Abrir um novo código aqui. Selecionar tudo e colar o código gerado para as nossas telas. Então a gente tem no comentário aqui as estatísticas. Configurado aqui o modo 1. Com a quebra de definição aqui em blocos de até 16 cartões. Aqui onde ele vai mostrar os cartões da tela 1. Esperar um comando do controle. Mostrar a tela 2, esperar um comando do controle e retornar. E aqui a definição dos cartões. Vamos fazer a compilação aqui para a gente ver o resultado. Essa é a tela 1, controle, tela 2. Aqui um exemplo bem simples. É lógico que não ficou muito legal, porque me falta talento. Só para a gente conferir os outros modos de geração do código, é que ele vai fazer a mesma definição dos cartões, mas vai fazer a impressão usando os comandos separados aqui de print. O código fica mais extenso, mas pode ficar mais fácil de entender dessa forma. E ele roda normalmente. Então aqui muda um pouco. Está usando aqui o modo 0, definindo as cores, que a gente definiu lá na pilha de cores. A impressão da mesma forma. Mas aqui no cartão a gente tem o avanço das cores de fundo. Também aqui para conferir o resultado. Também funcionando. Eu tenho o modo 0, mas dessa vez imprimindo a tela com print. Para a gente testar aqui também. Está aqui funcionando. Então está aqui a ferramenta funcionando. Estou demonstrando aqui a versão 1.33. Se você perceber algum problema, tiver alguma dificuldade, entre em contato com a gente para a gente corrigir alguma coisa que precisar. E alguma nova versão já vai estar disponível. Legal? Então é isso. Eu espero que a ferramenta seja útil para você usar seu talento na criação de novos jogos para o nosso querido Intellivision. Legal? É isso aí, valeu!